Olha aí, pessoal, parece que a inflação está castigando de fato a população brasileira, especialmente a mais pobre. Parece não, né, meu amigo? Você sabe, eu sei disso. Você vai no supermercado, igual eu vou, você abastece o seu carro, você vê isso aqui acontecendo. Na prática, os preços estão subindo e aquele índice lá, IPCA, os índices oficiais, são uma grande piada para o brasileiro do dia a dia, porque o que a gente vê nas gôndolas do supermercado é uma realidade bastante complexa, vamos colocar assim, né? Então, o aumento do preço médio da refeição do brasileiro, o pessoal que come fora e tudo mais, grande parte da população brasileira precisa fazer isso, tem ticket aí e tudo mais, né? Enfim, esse aumento foi maior do que o aumento do salário mínimo, ou seja, esse custo está recaindo cada vez mais sobre o brasileiro. Não apenas isso, né, meu amigo? Também o valor do aluguel residencial subiu quase 15% em 12 meses. Pois é, o IPCA está lá em 4,5%. Olha quanto está a inflação aqui, a variação, né, do preço do aluguel em 12 meses, 15%. Mas é aquela história, isso aqui não é um problema. Pobre não come nem aluguel, né, e nem alimentos. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a empresa Ticket aqui, que fez essa pesquisa avaliando o preço, o valor médio da refeição, né? Então, nos últimos 5 anos, o preço dessa refeição subiu mais do que o salário mínimo, né? Subiu 49% desde 2019 para cá, contra um aumento de 41% do salário mínimo, né? Ah, mas isso aqui não é um aumento tão substancial assim. É, claro que é. No bolso do pobre, isso aqui representa muita coisa, porque em 2019, né, uma refeição aqui com prato principal, bebida, sobremesa e cafezinho, lá em 2019, R$ 34,62. Agora, em 2024, essa mesma refeição custa aí na faixa de quase R$ 52, né? Então, o salário mínimo daquela época era R$ 998, hoje está em R$ 1.412, né? Então, para quem recebe o vale-refeição, isso é uma coisa, né? É um ponto que tem que ser mencionado também, que é o seguinte: esse vale-refeição tem um limite, é claro, né? Tem um valor de limite ali. Se cobrir tudo o que é gasto aqui, isso significa que ele tem um reajuste mais alto do que a inflação para conseguir continuar cobrindo tudo. É um custo extra da empresa que é repassado para onde? Para o preço final dos produtos, ou está diminuindo o salário potencial dos funcionários, porque ticket alimentação entra naquela conta, naquela tabela, naquela planilha que toda empresa faz do custo do trabalhador. É o salário, mais o ticket alimentação, mais o plano de saúde, mais o seguro de vida, mais o plano odontológico, mais gastos aí com FGTS, provisão de férias, provisão de 13º, provisão para problemas judiciários, enfim. Tem uma série de gastos que são colocados aí e acabam diminuindo o salário potencial do funcionário, quanto que ele poderia receber, porque a maior parte fica nesses penduricalhos aí. Agora, para quem não recebe o vale alimentação, o vale refeição, isso aí representa uma necessidade, então, de você desembolsar aí R$ 1.032 por mês para almoçar de segunda a sexta-feira, ou 73% do salário mínimo, né? Isso varia de lugar para lugar. No Sudeste é 77% de um salário mínimo. Muita coisa de fato aqui, um valor substancial, é claro, né? É um aumento, de 49% para 41% não faz muita diferença. Tem 8% aqui de diferença entre a alimentação em relação ao salário mínimo, vai ter 5% de diferença no custo da energia elétrica, aí vai ter mais 10% de diferença no custo da gasolina, vai ter aí mais 15% de diferença nos medicamentos, vai ter 4% de diferença, sei lá, em qualquer outro serviço aí consumido, nas roupas, vestimento, vestuário, enfim,
vai somando essas pequenas diferenças e você chega nesse patamar aqui que é o da completa redução absurda, brutal redução do poder aquisitivo do brasileiro, que é algo evidente, algo que salta aos olhos, né? Isso aí acontece em cada governo, obviamente, né? Isso aqui vem desde a época do Bolsonaro e está piorando consideravelmente agora no governo Lula, porque o carro da inflação está descarrilhando, né? Está perdendo totalmente o rumo aí. E, além disso, é importante frisar aqui também, né? Isso aqui é um ponto importante, que o preço aqui, o valor médio da refeição cresceu 49% e o salário mínimo 41%. Mas lembre-se que em 2023 e 2024, os dois últimos reajustes do salário mínimo, nós tivemos não apenas a reposição da inflação, tivemos um ganho real do salário mínimo. Ou seja, não só essa refeição aqui, a gente percebe que o valor, o preço desse item específico está aumentando mais rápido do que o índice da inflação oficial. Como só de comparar os números, como temos que levar em conta que a inflação, então, desse período acumulada não foi 41%, que é o aumento do salário mínimo. A inflação foi menor do que isso aqui, porque tem ganho real da economia nessa conta, tanto para o ano passado quanto para este ano. Anteriormente, não, isso aí foi seguindo apenas o reajuste lá da inflação. Então, o valor médio da refeição cresceu muito acima da inflação acumulada no período. Lembrando que eu estou usando aqui a definição de inflação como sendo aumento de preços e não o aumento da base monetária que ele realmente é. Estou usando a definição estatal para fins retóricos puramente. Uma piora considerável, portanto, de algo que é fundamental. A refeição principal do dia a dia do trabalhador brasileiro, né? Esse não é a sua realidade, como não é a minha. Comer na rua e tudo mais, porque eu moro muito perto do trabalho, venho aqui para casa, almoço, já dá tempo de tirar um cochilo ainda, se eu quiser, e depois voltar para trabalhar, um privilégio de quem mora em cidade pequena, né? Mas vocês têm grandes cidades brasileiras, metrópoles, em que a pessoa pega ônibus, pega metrô para ir trabalhar e não pode voltar para casa na hora do almoço. Não dá tempo da pessoa fazer esse percurso todo e ficaria caro para ela. Então, ela acaba usando o ticket para comer na rua, come fora da rua e tudo mais. E tem trabalhadores autônomos que fazem isso também justamente por conta da questão do tempo. E olha o impacto que isso tem de forma geral e algo que está piorando consideravelmente no governo Lula, como nós podemos ver no caso dos aluguéis, né, que subiram 15% em 12 meses, muito acima do IPCA desse mesmo período aí, que é de 4,5%, um número aqui que eu já coloquei como sendo altamente questionável. A forma como o IBGE cravou certinho em 4,5%, para mim é suspeito, no mínimo, mas não tenho provas para afirmar absolutamente nada disso, né? Então, o preço dos aluguéis aí tem, de fato, aumentado consideravelmente, né? Imóveis com apenas um dormitório tem uma procura maior, né? Tiveram um aumento de 17% nesse período aí e tudo mais. Os imóveis um pouco maiores, o aumento foi substancial também, ainda assim, 13,2%, né? Uma coisa bastante complexa, de maneira geral, para a população mais pobre. Algumas capitais tiveram um aumento aqui brutal, né? 40% lá em Campo Grande, enfim. São Paulo, 12%. Só aqui no Espírito Santo que nós tivemos uma capital com um aumento dos aluguéis menor do que o IPCA. No resto do Brasil, esse valor foi substancialmente maior, né? Em todos os casos, substancialmente maior. E aí vem a grande questão. Por que que isso aqui está acontecendo? Qual é a causa específica desses aumentos, né? Dos aumentos específicos, aqui, o que está causando o aumento no preço dos alimentos? Tem fatores climáticos, fatores aí de consumo, mudança da oferta, fatores externos, tem um monte de coisa a se levar em consideração. O mesmo para os aluguéis, quantidade de demanda, a disponibilidade de novos imóveis, fluxos migratórios, enfim, tudo isso pode explicar. Agora, quando nós vemos um fenômeno generalizado de aumento de preços na economia, isso se deve exclusivamente
a ação estatal. É um exemplo que eu sempre cito aqui, né? Você pode ver preços subindo e descendo a todo momento, especialmente de itens isolados. O almoço aqui tem um monte de coisa junto, né? Tem arroz, tem feijão, tem carne, tem ovo, aí tem vegetais, aí tem alguma coisa para tomar junto com o almoço aqui, o café que está nessa refeição subiu pra caramba. Enfim, como esses itens compõem uma cesta muito variada, todas as variações acabam se compensando, você tem uma média ali que é mais ou menos, que segue mais ou menos o fluxo da economia como um todo. Itens esporádicos? Não. Agora, a verdade é que, ainda que de forma sazonal preços subam ou desçam, no longo prazo está tudo ficando mais caro. Eu cito sempre o exemplo da cartela de ovo, que lá em 2019, para usar o ano que o pessoal usou nessa notícia aqui, lá em 2019 eu pegava a promoção aqui de R$ 7,00 uma cartela com 30 ovos, e agora se eu pego uma promoção de R$ 14,00, o dobro do valor, eu acho uma excelente promoção. Vou lá e compro logo, às vezes compro até duas se bobear, né? Então veja como no longo prazo, e aqui 5 anos, longo prazo que eu estou usando, né? Nesse longo prazo o preço dobrou, preço promocional dobrou, ainda que eventualmente tenha algumas flutuações. No longo prazo está tudo ficando mais caro por conta da ação do Estado. E quanto mais perdulário é o governo, e o caso do Lula, estamos diante de um governo extremamente perdulário, pior fica esse cenário, a cada vez mais pessoas, atingindo cada vez mais pessoas, perdurando por mais tempo. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.